Me entristece ver que ele foi embora e que esses abutres continuam de pé aí e que, além de terem matado o meu AP, ainda vão se beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP, porque eu acredito que o meu AP jamais teria caído da moto. Quem matou o apóstolo Rina, o líder fundador da Bola de Neve, foi sepultado recentemente? Essa pergunta precisa ser feita, já que muitas pessoas ligadas à igreja Bola de Neve e até mesmo ligadas à mais alta cúpula da igreja têm levantado essa tese de que, na verdade, há culpados pela morte dele e que isso vai para além de um trágico acidente de moto. A gente vai nesse vídeo trazer para você 3 informações extremamente relevantes ainda envolvendo a morte do apóstolo Rina. Eu prometi no vídeo anterior que traria para você o documento, uma foto do documento que foi colocado entre vários papéis que seriam levados ali para que a pastora Denise assinasse, renunciando à presidência da igreja, uma vez que ela, como vice-presidente, ela ascende ao cargo de presidente e automaticamente, com a morte, né, do apóstolo Rina, seu então marido. A gente prometeu trazer para você no vídeo que eu mostrei, lembra do vídeo da confusão, que disseram que não houve confusão e a gente mostrou que sim, que teve confusão. Eu prometi que traria para você também o documento. A gente já publicou isso em nosso site, diversos portais também publicaram depois que a gente fez essa publicação lá. Então, provavelmente você já viu. Se você não viu, você vai ver agora, a gente vai ler junto com você. Esse é o ponto 1. Ponto 2, eu vou responder para você uma seguinte pergunta. Tá, com a morte do Rina, quem assume a presidência da Bola de Neve? É a Denise? 3 pessoas estão na disputa, né? Estão tentando assumir a presidência. Eu falo já para você quem são esses 3 nomes. O terceiro é, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. Falo já. E por último, eu vou fechar o vídeo mostrando para vocês o depoimento de uma pessoa. Esse vídeo foi compartilhado pela irmã do apóstolo Rina, a pastora Priscila, e nesse vídeo essa pessoa levanta essa tese, né, de que na verdade ele foi morto por um grupo de pessoas. Então, esse vídeo é muito importante. Vamos começar? Vamos do começo? Bom, eu prometi para vocês que traria então o documento, está aqui na tela, mostrar para vocês. Eu vou ler rapidamente, porque eu estou muito ansioso para chegar no vídeo final, a parte final desse vídeo, né, que é o vídeo onde vamos mostrar para você o depoimento dessa pessoa, que é muito importante, muito importante. Vamos ver? Diz o seguinte, esse é o documento, a Igreja Bola de Neve, aí tem o endereço da igreja, aí tem termo de renúncia, 27 de agosto de 2024. 27 de agosto de 2024. Já vou te responder uma pergunta. Quando eu publiquei isso aqui em nosso site, eu vi muita gente questionando, dizendo que não tem nada a ver, que esse é um documento antigo, que ela já teria sido exposta a esse documento. A verdade é simples, as pessoas parecem que têm preguiça de pensar. O documento datava-se de 27 de agosto exatamente porque ele tem prazo de validade, né, 30 dias a partir dessa assinatura, e também para mostrar que ela já havia renunciado antes da morte do Rina. Qual a lógica de você agora, depois da morte dele, então você datar lá do dia 19 de novembro, tal, sei lá, agora que ela teria assinado o documento. A ideia é mostrar que ela já havia renunciado à presidência antes da morte do Rina. Por isso que a data do documento é de antes. Beleza? Vamos lá. Prezados, eu, Denise Gouveia de Seixas Pereira, brasileira, pastora, nascida em idades censuradas, filha de fulano de tal, portadora da cédula de identidade XYZ, inscrita sob o CPF, número tal, residente e domiciliada no município, estado de São Paulo, no endereço X, venho por meio desta renunciar ao cargo de vice-presidente da Igreja Bola de Neve, organização religiosa sem fins lucrativos, com sede na cidade e estado de São Paulo, na rua, e aí tem o endereço da igreja, inscrita sob o CNPJ, com efeito no prazo de 30 dias a conferir da presente data, nos termos do inciso único do artigo 28 do Estatuto Social da Igreja. Entende? Por isso, né? Por isso que a ideia é que o documento fosse assinado, a data, né? Foi datado como sendo de antes. Desse modo, requeiro que a administração da Igreja tome toda e qualquer medida legal cabível para que a renúncia acima apresentada se torne efetiva
no prazo de 120 dias, a contar desta data, perante terceiros, inclusive sem limitação, mediante o protocolo e registro deste instrumento perante as autoridades governamentais aplicáveis. Em decorrência da renúncia supra-referida, outorgo à Igreja e aos seus membros a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar em relação ao período em que fui conselheira do Conselho Deliberativo e a qualquer tempo e a qualquer título. Atenciosamente, Denise Gouveia de Seixas Pereira. Documento que, obviamente, não foi assinado pela pastora Denise. Certo? Então, esse é o documento que prometi trazer para vocês. Esse documento, né, mostrando para vocês exatamente que se tratava, de fato, de um documento de renúncia, né, que ela estaria renunciando ao cargo de vice-presidente. Eu tive acesso a um outro documento que a gente vai publicar no site, que é exatamente o Estatuto da Igreja e uma ata da atualização desse estatuto, onde mostra categoricamente lá. O documento é de 2016, a última vez que foi alterado, 2016. Categoricamente lá, caso o presidente venha a falecer, automaticamente assume a sua vice-presidente, a saber, pastora Denise. É isso. Está no documento. É oficial. Então pronto. Tecnicamente, ela deveria assumir, mas aí tentou-se fazer com que ela renunciasse. Beleza? Promessa cumprida, está aqui então o documento. Agora vamos à parte 2, que eu prometi para vocês que estaria, né? Então vamos lá. Quem que assume? Bom, juridicamente, quem assume automaticamente é a pastora Denise. Não tem o que se discutir. Automaticamente, quem assume é a pastora Denise. É o que preconiza o Estatuto da Igreja. Ela é o primeiro nome, né? Nessa briga, nessa celeuma toda. Denise. No entanto, tem um outro nome, que é o pastor Fábio Santos. O Fábio, ele assumiu a igreja, a presidência da igreja, até de forma interina, com o afastamento do Rina. Lembra? Ele foi afastado, depois aquela confusão, ele teria agredido a esposa e tudo mais. Então, o Conselho Deliberativo, presidido por ele mesmo, decidiu afastá-lo enquanto esse assunto era resolvido. Então, ele foi afastado da igreja e aí, óbvio que alguém tem que assumir. E claro que não seria a pastora Denise, ela estava nesse litígio todo com o marido. Então, quem assume interinamente a presidência é o pastor Fábio Santos. Então ele continua até agora, né? Eu usei, uma pessoa que conversou comigo falou até o termo canetada, né? Na canetada ele que está comandando a bola de neve de forma interina. Porém, com a morte do Rina, não querendo ou não concordando, não sei como que juridicamente vão justificar, que a Denise assuma, sendo ela vice e, portanto, presidente por direito, né? Quem quer assumir é o pastor Fábio. E há, inclusive, dentro da própria bola de neve, um movimento que talvez aceite que ele mantenha-se, né, no cargo. Ele tinha um excelente relacionamento com o Rina, tanto é que há quem diga, inclusive, que ele fazia o que o Rina mandava, mesmo o Rina estando fora, mas era o Rina quem ainda comandava a igreja. Bom, aí é uma outra situação. Mas há um grupo que defende, sim, que o Fábio continue como presidente. Agora, tem uma terceira figura, que essa terceira figura é quem quer ser presidente da igreja, mesmo não tendo juridicamente direito a isso. E essa pessoa, que é membro da Bola de Neve, sabe, né? É a pastora Priscila Seixas, que é a irmã do apóstolo Rina, ela quem quer, de fato, assumir a presidência da Bola de Neve. Não é novidade para ninguém lá. Talvez você tenha ficado surpreso, mas quem é membro da Bola de Neve sabe disso, né? Ela, inclusive, tem um bom relacionamento com o Fábio e, óbvio, o próprio Fábio talvez possa até fazer um lobby para que a Priscila seja a pastora presidente, ela assuma o comando da Bola de Neve, mantendo assim a continuidade do legado do seu irmão. Então, pelo que eu tenho visto ali, há um movimento dentro da própria igreja para que, em detrimento da Denise, qualquer um seja, né, o presidente. Pode ser qualquer um. Mas muitos pastores estão determinados a não aceitar que a pastora Denise assuma, mesmo sendo ela, de fato, de direito, a legítima presidente, de acordo com o próprio estatuto da igreja. Então há um movimento para recusar a Denise e aceitar qualquer um. Então pode ser o Fábio, pode ser a Priscila, desde que não seja a Denise. Esses são os 3 nomes que estão agora, nesse caso, na disputa, né?
para poder conseguir o direito de presidir a Igreja Bola de Neve. 560 congregações em 34 países. Então você deve imaginar a briga que isso vai causar, né? Para poder então assumir esse patrimônio que vai para além do patrimônio pessoal do Rinda, né? O patrimônio pessoal do Rinda é óbvio que a Denise vai ter direito, já que ela é ainda a esposa. Por incrível que pareça, mesmo antes da morte dele, com tudo já adiantado, eles estavam em fase de assinatura do divórcio, não havia sido concretizado ainda. Estavam negociando ali com quem ficará com o quê, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o apartamento. Agora, nessa discussão, já estavam, obviamente, uma separação de corpos, mas não estavam mais casados, né? No entanto, o divórcio não havia saído, portanto, ela vai ter direito, sim, ao espólio, né, do marido. Beleza? Agora o ponto 3. Eu comecei o vídeo falando sobre alguém ter matado o Rina, e parece sensacionalismo, mas não. De fato, há esse sentimento dentro da Bola de Neve por parte da liderança, por parte das pessoas mais próximas, mais íntimas e até membros antigos da igreja, porque eles entendem que toda essa confusão envolvendo a pastora Denise ocasionou a morte do Rina. Eles entendem que as acusações, as graves denúncias que foram feitas contra ele, inclusive o afastamento dele do altar da Bola de Neve, o enfraqueceu mental e fisicamente, a ponto de aquela queda na moto ter sido causada por isso, né? No vídeo que a gente vai assistir agora, a Tentai Brasil, a moça diz inclusive que ele jamais cairia da moto se não tivesse acontecendo aquela série de denúncias contra ele, que ele estava muito frágil, né? Frágil física e emocionalmente, a ponto de cair da moto, sofrer múltiplas fraturas e acabar falecendo. Então, há esse sentimento, sim. Né? Inclusive, eu publiquei um vídeo também do Foca, né? Que acusa, tá vendo aí? Inclusive, o Chico gosta, né? Viu o que vocês fizeram com ele, o que vocês fizeram com ele? Veja, ele caiu de moto, mas ainda assim estão acusando pessoas de terem tirado a vida do apóstolo Rina. E a mesma coisa que eu disse para o Foca, eu vou repetir. Cara, viva seu luto, e vocês que estão pensando isso têm total direito de procurar culpados, né? As pessoas que amam muito alguém, quando esse alguém morre, você não vai, eita, morreu porque caiu. Não, você vai procurar, obviamente, justificar de alguma forma na sua mente, para poder você então aceitar, né, como que isso pode acontecer. Então a gente vai assistir agora o vídeo, vou ver aqui junto com você, vou falar absolutamente nada, eu vou só assistir junto com você o momento em que a pessoa faz o seu relato. E é importante lembrar duas coisas. Primeiro, que esse vídeo foi publicado pelo perfil da pastora Priscila, já citei para você, tem amplo interesse em assumir a presidência da igreja do irmão, e que, quando ela publicou isso, muitos famosos comentaram, apoiando ela. Famosos, não só famosos, vários pastores também, mas famosos também, como, por exemplo, a Bispa Sônia, né? Comentou lá com o coraçãozinho e tal. Então as pessoas concordaram com essa leitura feita por essa senhora, muito equilibrada, muito consciente do que falou, né? E eu acho que cabe sim a gente assistir e até refletir sobre as palavras ditas por ela. Vamos assistir? Que de segunda-feira a gente fechou as nossas unidades em homenagem ao nosso apóstolo, e a nossa intenção era honrar e deixar bem claro que a mãe do buraco está dentro dos nossos corações. Muitos de vocês acabaram indo pesquisar sobre o nome do AP, e o que mais me entristece no meio de toda essa história é como pode a energia desse mundo, né? Existem diversas calúnias e difamações na internet sobre a vida de um homem honrado de Deus que veio para salvar muitas pessoas. O ministério do apóstolo tirou da rua uma quantidade de drogado, de prostituta, levou a palavra para pessoas que estavam desoladas, artistas, jovens, fez pessoas que jamais iriam dizer que eram evangélicos se converterem e pregarem a palavra do Senhor. Então, ele ter morrido do jeito que ele morreu, ter ministrado a vida de tantos casais. Eu, por exemplo, se tenho aqui a minha família edificada, minhas 2 filhas, meu casamento de mais de 23 anos, foi graças a ele. E assim como eu, várias outras famílias na mesma situação se manteram casadas por conta do AP, porque o AP vivia o evangelho e sabe que Deus odeia o divórcio e que é plano do diabo destruir as famílias. Então saber que ele foi tão eficiente em ministrar a vida de tantas pessoas e não conseguiu gerenciar o conflito que estava dentro da sua própria casa, dói o meu coração de saber que esse mundo é assim. Jesus Cristo mesmo, quando veio para cá para poder operar milagres, teve que sair de perto dos seus, porque é muito mais difícil a gente exercer poder com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, ainda que ele tivesse todo tipo de conflito com a esposa, que já há muito tempo não está bem, e é nítido, é só vocês olharem para a pastora, vocês vão ver que ela não está bem,
O que mais doeu foi saber que muitos dos que foram levantados por ele virou as costas para ele no momento que ele mais precisou. Então, assim como Jesus foi traído pelo seu povo judeu, o Rina também foi traído pelo próprio povo que ele ergueu. Quando chegaram ali, abatidos, destruídos, e ele ensinou a palavra, e ele colocou no lugar, e ele botou de pé, e ele ensinou tudo, e a pessoa fez um ministério enorme, como vários desses pastores que no meio de toda essa confusão, se aproveitaram de uma situação para poder sair do bola. Porque sim, gente, envolve muito dinheiro no meio de tudo isso, e eles não olharam nunca para Cristo, porque Cristo se alegra com a ovelha perdida, Cristo se alegra com a volta do filho pródigo, e quem fica com ciúme é o outro filho. E foi exatamente isso que a gente vivenciou dentro do Bola de Neve. Uma onda de ciúmes e de vaidade, e assim como uma bola de neve, usaram toda a fraqueza e toda a insegurança da mulher dele para começar a atacar e destruir essa casa que salvou tantas pessoas. Então, ainda que ele tenha restaurado o lar de vários, ele estava com o lar dele destruído. E como um homem desse se mantém de pé, sabendo que a esposa está no estado que está, entrando na internet e vendo tudo que estavam postando dele, e vendo as pessoas que estavam do lado dele abandonarem ele, que conheciam a natureza dele, dando aval a tudo isso, e abandonando ele pelos motivos menos cristãos possíveis. Porque, como a gente sempre diz na academia, mais importante do que vencer a guerra é quem tá com você no lado da batalha. E são nos momentos de crise que vocês conhecem as pessoas. Eu diversas vezes falei com o AP e achava que o fato dele ter sido tirado do púlpito estava enfraquecendo mais ainda ele, porque a cada domingo que ele ia, que ele pregava, ele saía de lá com as forças renovadas. E até isso foi tomado dele. E ele falava pra mim, Tatá, eu não consigo voltar agora, eu preciso me recuperar. O golpe foi muito duro. E isso, saber que ele morreu triste desse jeito, me entristece demais. Porque ele não merecia. Ele não merecia que a esposa tivesse gravado conversas particulares dele e ter soltado na internet pra tentar incriminar. E quem é há 23 anos casado e escuta as discussões deles, tem vontade de dar risada. Você vê que em momento nenhum ele agride ela, ele toca nela, ele fala palavras horrorosas pra ela. O máximo que ele falou é que ela estava endemoniada e que ela precisava se tratar. E de fato ela precisa. Ela precisa buscar ajuda e ela precisa se tratar, porque ela não está bem. Queria parabenizar a todos que pegaram uma mulher fragilizada, que estava usando remédios para tentar se manter nesse mundo, e foram plantando todos os dias semente do mal na cabeça dela, contra o marido dela. Parabenizar, porque tudo que essas pessoas queriam, elas conseguiram. Elas queriam acessar a fortuna e o dinheiro do Rina, isso é a única coisa que importa. E agora sim, ele morreu, essa herança vai ser dividida, a pastora Denise vai ficar com a parte que lhe cabe, e boa parte vai para o outro filho dela, que não era filho do Rina, que brilhantemente arquitetou todo esse plano, e foi todos os dias pingando uma gotinha, envenenando a mãe contra o próprio marido. Quem é cristão sabe que Deus odeia o divórcio, e qualquer pessoa que tenta incriminar, incentivar uma mulher, um marido, se separar e jogar um contra o outro, está sendo usado por qualquer pessoa, menos pelo Espírito Santo. Então eu acho curioso cristão seguir um perfil chamado Fuxico Gospel, sendo que Deus odeia a fofoca. E nos falou, em Coríntios 11, do poder da língua, que ela é que nem um leme e que destrói tudo que está ao redor. Então que espécie de cristão é você que se alimentou da insanidade dessa mulher de destruir publicamente seu marido e toda a sua família? Eu ainda, quando perdi o meu irmão, eu voltei para casa, eu tive o consolo do abraço da minha mãe, do meu marido. Que espécie de abraço que ela vai ter dos filhos no meio de toda essa situação? Sabe? E as pessoas continuam orientando ela de uma forma má, negativa. Ele nem morreu. Foram filmar o que aconteceu. Quem vê o discurso dela, a fala dela, não só do velório, mas de antes do Rina falecer, sabe que ela não está bem. E ela, em meio a todas essas pessoas do mundo inteiro, é a que teve a maior perda. Ela perdeu o companheiro dela, que ia ficar velhinho junto com ela. Ela vai sentir a maior falta de todo mundo. E ninguém que está ao redor dela está preocupado com ela. Estão preocupados em acessar os recursos que ela tem direito. E isso é muito triste. Por quê? Destruíram um ministério que salvavam tantas vidas, que ficou mais de um ano sem o Rina pregar, sem o Rina converter. Mancharam todo um legado em busca, visando de dinheiro, e usaram a esposa dele para começar a fazer esse levante de destruição. Então a energia desse mundo é algo que me desmotiva demais. E como quem estava ao redor se chamavam de amigos, não impediu, não pegou ela pelo braço e não falou acorda. Todas as mulheres aqui ao redor querem estar no seu lugar. Eu nunca vi um homem enaltecer uma mulher como Rina fazer com ela. Eu fui num evento no ginásio do Ibirapuera, ele montou aquilo praticamente
para ela ser a estrela principal, para ela cantar, e ela estava linda, e ela cantou. Ele montou casas de oração para ela, ele fez tudo que pôde para ser a adoradora reconhecida que ela foi ao longo de todos esses anos. E ela jogou tudo por água abaixo, porque foi uma mulher insensata, que foi movida pelo ciúme que foi plantado no coração dela dia após dia por pessoas que deviam amar e orientar essa mulher. Me entristece ver que ele foi embora e que esses abutres continuam de pé aí e que, além de terem matado o meu AP, ainda vão se beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP, porque eu acredito que o meu AP jamais teria caído da moto se ele não estivesse tão fraco, tão cansado e tão abatido. Ele era um homem forte. Como que ele perdeu o controle daquela moto? Caiu. Que infarto que ele teve em cima da moto. Ele foi resgatado com vida. Ele foi falando na ambulância. Foi igualzinho meu irmão Alessandro. Teve múltiplas fraturas, foi resgatado com consciência e morreu por infarto por conta da quantidade de hemorragia interno. Mas meu AP jamais teria caído da moto se ele não tivesse tão enfraquecido. E nós tivemos... Eu não, porque ele sabe da minha admiração por ele. Mas todas as pessoas foram avisadas. Deus ainda foi bom. Quando ele, umas 2 vezes pro hospital com embolia, depois com pneumonia, ele estava visivelmente cansado. Todas as pessoas tiveram tempo de se arrepender. Eu mesmo falei pra pastora tudo isso. Todas essas coisas eu falei. Todos foram avisados de que a nossa meta nesse mundo é salvar vidas para Cristo. E que nada, esse sentimento que a gente tem, de ciúme, de vaidade, de poder, tem a ver com a salvação de Cristo. Vocês quererem enfraquecer o bola, rachar a igreja, montar outras coisas, em nada tem a ver com salvar as pessoas. Porque quem fez o ministério mais bonito, que salvava os mais loucos, os mais tortos, quem estendeu a mão pro público mais horroroso, foi o Rina. Nenhum dos apóstolos que estão aqui, dos apóstolos, desses pastores, coach que estão aí, as igrejas cheias de milionários, esses instagranéticos, falando que são evangélicos, nenhum tem o trabalho bonito e honrado no meio desses excluídos como o Rina tem. Se a minha academia chama Black Sheep, a ovelha negra, é porque era como eu me sentia quando eu ia dentro de uma igreja. Eu falava, eu não tenho nada que ver com isso daqui, eu sou uma ovelha negra, mas ainda assim eu era uma ovelha. E o Rina fez uma igreja para nós, para os excluídos, para os diferentes, para os que eram julgados, para os que são coléricos, atacados diretos, que são muitas vezes tidos como agressivos. Então, eu tô muito triste com tudo que aconteceu. Saber que por mais que a gente ora, muitas vezes a nossa oração não é atendida e que a gente não consegue compreender os planos de Deus. Então esse vai ser um dos poucos vídeos que vocês vão me ver fazendo depressiva dessa maneira, mas eu me permito fazer enquanto eu estiver de luto. Porque sim, roubaram a minha alegria, roubaram a minha força de levantar e me estender, e sim, eu tô me sentindo completamente abatida por saber que esses abutres estão de pé. Ainda que eu tenha fé em Deus, e que eu saiba que ainda não acabou, nada vai mudar o fato do meu AP ter morrido, se sentir traído e abandonado. Nada vai mudar o fato de saber que ele queria voltar para casa e ter uma mulher em casa bem, e que foi essa própria mulher que se levantou para começar a destruir todos eles. Nada vai mudar o fato de quem começou a plantar tudo isso na cabeça da minha pastora vai se beneficiar com a morte do meu AP. Então isso me entristece muito. E fica a reflexão, que tipo de cristão é você que torce pelo divórcio, que vê fofoca e que se levanta para atacar uma igreja que salvou tantas pessoas? Eu vou deixar aqui um trecho de uma das milhares de entrevistas que o Rina deu, para quem não tinha oportunidade de ver. Pois é, esse foi o desabafo, palavras muito fortes, né, que merecem com certeza, toda certeza, atenção e até respeito pela fala dela, mas desenha aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Muita gente dentro da própria Bola de Neve prefere que qualquer um assuma a presidência do que a pastora Denise. Pintou-se esse quadro já há um bom tempo, inclusive o pastor Anderson Silva falou muito sobre isso, né? Da ideia do desequilíbrio, da dependência de medicamento com relação à pastora Denise. Então, essa imagem já foi difundida bem antes da morte do apóstolo Rina, e agora, obviamente, parece que encontrou ainda mais abrigo no coração de vários líderes e pastores ligados à Bola de Neve. A expectativa agora é quem vai assumir a presidência. Vão seguir o que preconiza o estatuto e, portanto, a justiça, né? Que ali é um documento oficial, ou vão rasgar o estatuto e decidir na canetada. Não, quem vai assumir é a Priscila. Não, quem vai ficar é o pastor Fábio, ou o Zé, ou o João. Quem sabe? Quer continuar acompanhando essa situação através do nosso canal? Se inscreve, ativa a notificação. Quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Mas se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo. Você acha realmente que teve alguma culpa de pessoas de fora, né, a não ser o próprio
acaso o próprio acidente, essa morte do Rina, ou de fato sim você acha que devido a toda essa situação, essa tensão que ele vinha sofrendo, isso pode de alguma forma ter facilitado para que ele sofresse esse acidente? Comenta aqui nos comentários, eu quero ler e responder a cada um deles.